O que tu tem feito mais ultimamente, fora a assessoria que tu tem na Assembleia? Tu tem feito bastante palestras. Foi um fato que, como eu estava te falando até em off, surgiu meio que do nada. Porque lá em 2017, quando eu lancei o Sequência de Rabiscos, que foi o meu primeiro livro, surgiram convites naturais de algumas escolas, algumas prefeituras, para eu falar com os alunos sobre ser um escritor. Até não digo são um jovem escritor, né? Ainda jovem e tá aqui, Com que idade né? tu fez o primeiro livro? 2017 eu tinha 20... agora tu me pegou, eu tô com 34, menos 3, 31. 31, jovem escritor. E da região, tu entende? Porque ainda são poucos, ou pelo menos poucos que têm livros publicados, escritores da região. Então, o jovem vendo, e eu ainda descobri, não sabia, eu ainda falo a linguagem deles. Então, quando eu comecei a ter essas palestras iniciais, falando só da minha experiência como era ser escritor, eu falo para eles de uma forma muito sincera. Eu abro a palestra falando, eu adoro estar com vocês, 14, 13, 16 anos, porque aqui eu não preciso fingir que eu tenho razão, que eu tenho tudo planejado na minha vida, que eu sou bom em tudo, que eu não cometo erros. Lá fora eu preciso. Na minha vida profissional eu não posso dizer que eu estou errado. Na minha vida pessoal eu tenho que fingir que eu estou sempre tranquilo. E não é. A gente sabe que é uma hipocrisia, que todo mundo esconde seus problemas. E a juventude não esconde. Então para eles eu posso dizer, cara, eu estou perdido igual vocês. Eu não sei o que eu vou fazer o mês que vem. Eu tenho um planejamento básico, mas não tenho, né? E daí quando alguém se coloca no patamar deles, eles já olham diferente. Então, e como é que é esse retorno para ti? Tem sido retornos assim que, tudo bem, existe um lado financeiro por trás disso, que eu quero viver disso, mas o retorno pessoal de todo esse universo está sendo algo assim... Eles te escrevem? Escrevem, às vezes puxam fora depois da palestra. Até eu escrevi um artigo que saiu na revista do Sesc, aqui do Rio Grande do Sul, no final do ano passado, a revista Educa Sesc, lançaram um artigo meu, que eu contei uma história de um jovem que depois de uma palestra veio e falou comigo. Ele falou o seguinte, 13 anos, não para de fazer isso. Não para de falar. Arrepiou. Só que eu não entendi muito, Glacir. Gostei, ela falou, me faz bem e tal. No dia seguinte, a professora que trabalhou o livro em sala de aula, porque o bom é quando o professor consegue fazer um trabalho anterior com os alunos, com o livro, que daí eles já conhecem a obra na palestra. E foi o que aconteceu nesse episódio. A professora me chamou no dia seguinte no WhatsApp e falou, posso te contar um relato? Claro. Falou, olha, é o seguinte, então, esse menino que falou contigo ontem, ele tem um problema pessoal. Problema não. Uma situação pessoal que ninguém sabe, nem a mãe, nem os amigos. Ele só conta pra mim porque é professor, aquela coisa mais, né, do dia a dia, intimidade e confiança. E ele não sabe como agir nessa situação. E tu não falou com todas as palavras a situação dele, mas tu falou. E aí ela me procurou no outro dia. O Eike foi a primeira pessoa que disse que eu posso ser o que eu quiser, onde eu quiser. Só que, claro, tem as dificuldades, tem que saber que a vida... Quebrar barreiras. Tu tem que quebrar barreiras, mas tu pode fazer o que tu quiser. E aquela professora me falou, e esse menino é muito relutante, ele quase não participa, e nesse episódio ele trabalhou e tal. Então, quando tu consegue alcançar criança, adolescente, enfim, claro, eu não... Tu mudou a vida daquela pessoa? Posso não ter mudado, mas daqui a pouco chega um segundo, um terceiro, que falam mais ou menos algumas Deu coisas. um start pra ele. E já não se sente fora. Era uma cidade muito pequena, então toda a cidade, quanto menor, tu vai criando um tijolinho. As crianças são todas umas iguais às outras. E quando tu é diferente num lugar tão pequeno, tu se sente muito pior do que se fosse num lugar maior. Então, esse tipo de retorno e outros tantos, sabe? Teve uma mulher, uma gerente de um banco aqui, que não me atendia. Sempre que eu ia falar com ela, ela não me atendia, para mostrar o projeto. Ela foi numa palestra minha, pediu um espaço, ela não, chega aí tal dia. Eu cheguei lá, ela falou... Eu falei, mas por que tu não me atendia? Porque eu não queria. Mas quando eu vi tua palestra, eu saí de lá e vi que a minha vida estava tão monótona. Olha só. Que a minha vida, eu não tinha sentido mais no que eu fazia. Só trabalhava e cuidava da minha família. Eu, como pessoa, não tinha mais nada. Me inscrevi num curso de gastronomia, estou fazendo... Tu me tocou, é por isso que eu te recebi. Que legal. Então tu entende, por menor que seja, sabe? Quando isso tu consegue... tem preço, né? Quando tu consegue tocar, quando tu consegue... Porque eu noto que o ser humano ele está muito, muito vazio no sentido... da própria humanidade dele. A gente está se esquecendo do que a gente está aqui para fazer, que é para se ajudar, que é para se abraçar. A gente está muito individualista. E às vezes não é pelo mal, não é para fazer o mal. É correria. É correria, é o esquecimento daquilo que já foi tão importante.
A gente deixa a família de lado quando é a única coisa que não pode ficar de lado. Então, é a base. Né? E eu escuto muito. Desde muito cedo eu tive essa característica. Eu gosto de escutar as pessoas. Eu gosto de entender o porquê que tu tá com um problema. Eu sou um para-raio, às vezes, de algumas coisas. Um colega de trabalho vem e me solta tudo que tá vivendo com a mulher. É mais para psicólogo, então, do que jornalista. Entende? E eu sempre falo, gente, eu sou escritor. Tem que procurar um profissional. Eu não sou psicólogo. E por quê? Porque eu acho que nota essa abertura. E isso tudo, inevitavelmente, vira texto, vira palestra, porque eu conto esses casos. Sim, isso é. Então tu soma essas experiências. né? E esse projeto, então, das palestras, tanto para essa juventude, mas também para o público em geral, tem me criado essas situações, essas narrativas de gente que perdeu alguém, de gente que, como eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 15 anos, então eu conto um pouco também de algumas situações ligadas a isso. Então quem já perdeu também acaba se identificando. Quando eu falo de outras questões que eu vivi ou que outras pessoas viveram, cada um se identifica, cada um pega um pouquinho. Né? Então, quando eu faço os vídeos nas minhas redes sociais, as lives que eu estou fazendo toda segunda-feira também, às vezes para ti aquilo não valeu nada, mas na semana seguinte, opa, esse assunto me... Então, e eu faço de propósito, eu sei que algumas pessoas estão passando algumas coisas, eu sei que elas estão escutando, eu falo, sei que falar nome, claro. Eu falo aquilo recado. Porque as pessoas às vezes precisam. E quando eu comecei, eu tive uma preocupação básica, Glaci. Como eu fui repórter da Rádio Espaço durante muito tempo, eu entrevistei muito palestrante. E era muito picareta às vezes que vinha pra cá. Com certeza. O cara que tinha falido não sei quantas empresas vinha dizer o que eu tinha que fazer com o meu dinheiro. O outro que era separado, o filho não falava com o filho, vinha falar sobre família. Eu tinha essa preocupação. Eu falei, mas cara, mano, será que eu vou ser mais um charlatão? Porque eu pensei que era tudo óbvio aquilo que eu ia falar. Eu comecei, primeiro eu tenho uma coisa na minha cabeça. Eu não vou falar de nada que eu não tenha vivido ou presenciado. Ponto. Então eu nunca vou ser pego no contrapé. Ninguém vai dizer que, mas tu faz diferente do que tu tá falando. Isso nunca vai acontecer, eu tenho certeza. A mentira tem perna curta. Nunca vai acontecer na minha vida. E a segunda, que esse óbvio, que eu fiquei com receio de ser um clichê, o meu óbvio é um. O dos outros, cada um tem a sua vida. O Piangers, que hoje é um dos maiores palestrantes do Brasil, pelo menos o mais valorizado, ele fala que eu tenho que amar o teu filho. Olha só. Pra mim é tão óbvio, porque eu tive uma relação com meu pai e com a minha mãe que, bom... Só que daí eu comecei a falar com alguns amigos, falar com outros. Não tem isso. Os pais não têm essa relação com os filhos. Não, meu pai nunca falou. Teve um que me falou, meu pai nunca na vida falou que me ama. Então é óbvio pra mim, mas por que o Pianger deu tão certo? Porque ele pegou num calo de muita gente. De uma maioria. Então eu pensei, cara, então tem lugar, o óbvio precisa ser falado, infelizmente ou felizmente. Então tem espaço, não vou ser um charlatão, vou tocar. Algumas pessoas simplesmente não vão gostar, é do jogo. No lançamento do primeiro livro, um amigo meu veio e falou, eu não gosto do que tu escreve. Essas coisas de poesia, essas coisas idiota. Eu falei, a tua mulher gosta? Ama, tá mexendo o saco pra ir no lançamento, pronto. 50, meia. Tá bom pra mim, fechamos agora.